Olá, bem-vindos. Nesta sessão nós iremos entender o processamento da programação, entender a lógica que o sistema utiliza para criar um programa e quais as análises preliminares que nós podemos fazer sobre o programa gerado. Muito bem, dado o volume conceitual associado à criação de um programa, nós vamos efetuar aqui uma pequena simplificação. Ao invés de considerarmos toda a base de produtos e pedidos, nós vamos restringir apenas um produto e a um pedido, para facilitar o entendimento da lógica de construção do programa. Então, o produto selecionado aqui é o A1, que possui uma rede composta por 4 componentes semi-acabados, que são esses componentes aqui, cada qual possuindo um roteiro aqui de fabricação, e algumas matérias-primas envolvidas aqui, W1, W2. Esse aqui é o conjunto de centros de trabalho que estão envolvidos no processo de fabricação deste produto. Então nós temos aqui o GT, MA, MB, MC, AS, PK. Muito bem, para este produto aqui, eu criei aqui apenas um pedido, que é esse PV-A1 de 100 unidades para 15/11. Este pedido então que nós iremos utilizar como exemplo para entender qual é a programação de fábrica necessária para o atendimento dele. Então nós vamos começar aqui relembrando os parâmetros de programação. Nós temos aqui a data de referência, que é o meu hoje, 6/11. A data limite para demandas independentes, 30/11, porque eu tenho apenas um pedido para 15/11. Então esse horizonte aqui é suficiente. E aqui nós temos a lista dos nossos RECs. Nesse primeiro momento aqui, eu vou efetuar a construção de um programa considerando todos aqueles centros de trabalho envolvidos na fabricação do produto A1 como sendo RECs. Muito bem, depois de ter estabelecido os parâmetros, nós efetuamos aqui a carga de dados e a gestão de demanda, que foi a responsável aqui pela criação das ordens de produção. Se nós pegarmos aqui o produto acabado, para o detalhe do plano de materiais, então, o que o sistema fez? Eu tinha aqui uma ordem liberada de 100 unidades, portanto ele alocou o saldo desta ordem aqui para atender esse pedido, e associado a esta ordem aqui, ele já fez todo o processo de explosão, colocando aqui as ordens para os componentes fabricados, que são essas ordens aqui do U1, A1-3 e assim por diante, e também já fez aqui o escalonamento no tempo, através desse processo backward, que é tipicamente o resultado do MRP. Cada fase aqui da montagem e da fabricação dos componentes, o sistema ele deslocou no tempo, pelo tempo de cada uma das operações. Então nós podemos ver aqui a data de início e término, que foi gerada pela explosão. E aqui nós temos então um Gantt associado à estrutura dessa ordem aqui. Então essa tela aqui é uma das mais importantes para nós estarmos sempre visualizando o resultado de uma programação. E é uma visão que dá todo o encadeamento das ordens, desde aquela que nós colocamos aqui como pesquisa, nesse caso é a ordem do produto acabado, até a matéria-prima aqui embaixo. E aqui nós temos dois conjuntos de datas associadas, que são as datas originais de início e término para cada uma das operações, que são as datas basicamente obtidas durante o cálculo do MRP. E essas datas reprogramadas aqui de início e término, elas correspondem às datas que eu efetivamente vou conseguir programar na fábrica. No momento da gestão de demanda, esses conjuntos aqui estão absolutamente iguais, demonstrando que nesse momento eu ainda não tenho a reprogramação dessas datas pelo processo de nivelamento. Mas enfim, aqui é apenas para entender essa fase inicial aqui de como o sistema efetuou a programação backward dessa ordem de produção, jogando aqui no tempo, em função do tempo de cada uma das operações. Muito bem, quando nós processamos agora o nivelamento, que é a etapa de programação, o que o sistema fez nessa fase? Ele simplesmente fez aquelas passagens que eu tinha citado num vídeo anterior. Ele efetua um processamento backward, que é tipicamente esse processo aqui que o MRP fez, e na sequência ele efetua um processamento forward, a partir da data de hoje, que é essa referência aqui, jogando para frente todas as programações que efetivamente ficaram no passado. Quando eu dou um refresh aqui através do Go, eu já posso visualizar como que ficou a programação final aqui. Estão percebendo? O sistema então ele já encadeou todas essas ordens de produção através dessas operações
E aqui nós conseguimos visualizar como fica o resultado final da programação desta ordem aqui ao longo do tempo. Então ele diz aqui, olha, aquela ordem de produção que eu tinha uma data de término programada original para o dia 15/11, agora eu consigo terminar efetivamente no dia 16/11, um dia depois. Por quê? Porque é o tempo que eu preciso efetivamente para construir esse programa. Então veja que interessante aqui também. Todos os componentes semi-acabados aqui, eles entram na primeira operação de montagem. Então cada ordem dos semi-acabados, eles têm uma data de término aqui projetada para o início da montagem do produto acabado. Esta perna aqui, correspondente ao item U1, ela é mais curta. Vocês estão percebendo? A gente tem basicamente aqui, olha, 4 dias no processo de fabricação, e nesses outros componentes aqui nós temos 8 dias aqui. Então esta perna aqui é mais curta. Então percebam que o sistema ele fez a programação desta perna aqui para ocorrer no momento mais tarde possível. Se eu vou usar esse componente apenas nessa montagem aqui, ó, não faz sentido eu estar programando antes aqui, porque eu estaria apenas criando um estoque intermediário sem necessidade. Então esta tela aqui, rede de operações, é uma das mais úteis para a gente visualizar o resultado de uma programação. Só que o input aqui, o que é? Um número de ordem, né? A gente coloca o número da ordem, ele dá a visão desta ordem e todo o encadeamento para baixo. Uma outra forma muito útil e utilizada para nós analisarmos o resultado da programação é o gráfico de Gantt, que eu posso acessar através dessa opção rápida aqui, ou no nosso menuzinho de consultas aqui, gráficos de Gantt, Gantt por recurso. A visão do Gantt é um pouquinho diferente aqui. A visão do Gantt é por recurso. Então aqui nós temos todos os centros de trabalho e os recursos que nós declaramos como RRCs. Apenas aqueles centros que nós declaramos como RRCs vão aparecer aqui no gráfico de Gantt. E ele mostra aqui como é que ficou a programação em cada um desses recursos. Cada bloquinho desse aqui corresponde ao que? A uma determinada ordem e uma operação. Portanto, nós temos um produto ou um item semi-acabado sendo produzido através dessa operação aqui. E ele faz todo o encadeamento aqui para baixo. O Gantt ele tem algumas particularidades, algumas formas de você fazer consultas. Por exemplo, se eu quiser pegar esse componente aqui, ó, e filtrar só para ele, então veja, aqui ele salientou apenas as operações relacionadas àquele produto aqui que eu usei como filtro, tá vendo? Então esse item A1-1 passa por uma operação inicial, que é essa operação 10, no sem trabalho GT. Terminando essa operação, ele vem aqui para a operação 20, no sem trabalho MA, e assim por diante, né? A última operação dele ocorre aqui no sem trabalho MB, e percebam que o sistema ele fez um encadeamento exatamente carimbando aqui a data de início dessa operação como sendo igual à data de término dessa. Então o sistema ele sempre tenta fazer essa programação o mais próximo e sincronizada possível. Nesse caso aqui, como eu tenho bastante espaço, né, ele conseguiu efetivamente deixar as coisas muito próximas, né? Se eu pegar esse outro caso aqui, que é o componente U1, então vamos dizer aqui, vamos fazer o mesmo filtro. Aqui vejam, ele também programou esse componente 1 no momento mais tarde possível, porque eu estou usando ele apenas nessa etapa de montagem aqui embaixo. Estão percebendo? Então essa é uma das formas que a gente tem de visualizar o gráfico de Gantt através desses filtros. Eu posso modificar essa sequência aqui, simplesmente modificando essa árvore aqui. Mas normalmente é interessante a gente deixar aqui exatamente para a sequência física dos processos, né? Do primeiro processo aqui em cima para o último processo aqui embaixo. Eu posso fazer uma autoseleção, porque eu tenho centros de trabalho que não foram utilizados nessa programação, que só ficam poluindo aqui no gráfico de Gantt. Então, se eu fizer essa autoseleção aqui, ele somente vai mostrar aqueles centros de trabalho que efetivamente foram usados aqui nessa programação. Eu tenho simbologias de cores também para identificar o status dessas operações aqui. Essa simbologia aqui associada a atraso, ele indica aqui a cor relacionada ao atraso ou à antecipação dessa programação aqui. Então, vermelho, isso aqui é um semáforo, né? Vermelho significa que esta ordem aqui, ela está com uma data posterior à sua data original. Ou seja, ele teve que reprogramar esta ordem por questão aqui de capacidade e ela foi empurrada para frente. Eu tinha uma data original, o sistema reprogramou para uma data posterior. Se tiver verde, significa que ela está
menor ou igual à data original, ou seja, uma data reprogramada inferior ou no máximo igual à data original. Eu tenho uma outra simbologia aqui que nós podemos estar atribuindo, que é a cor da operação. Essa cor aqui muitas vezes é bastante útil quando você quer, por exemplo, visualizar e diferenciar tipos de produtos, tipos de clientes, tipos de processos e assim por diante. Nós podemos atribuir cores diretamente no item. Então, para cada item aqui nesta guia de programação, eu posso especificar qual que é a cor que eu quero que ele apareça no gráfico de Gantt, todas as operações dele, ou eu posso colocar cores diferenciadas para cada operação de um determinado item. Então, se eu pegar esse componente A1-2 aqui, eu tenho 3 operações, eu poderia atribuir cores diferenciadas para cada operação. E o Gantt vai representar exatamente isso. Foi o caso que eu fiz aqui. Veja, eu coloquei uma cor diferente para cada código de item. Então, esse verdinho aqui corresponde ao produto, ao componente semiacabado 1. Este lilás aqui ao componente semiacabado A1-1 e assim por diante, A1-2, A1-3, e aqui eu tenho a montagem final, é o componente ou produto acabado A1. Então o Gantt, vejam, ele representa exatamente como ficou a distribuição e o sequenciamento dessas operações ao longo do tempo. Agora uma coisa assim bastante importante de ser entendida, na nossa lista dos RICs, eu declarei todos os centros de trabalho como sendo o quê? RICs, e portanto eles aparecem aqui no gráfico de Gantt. Eu poderia simplesmente ter escolhido um deles, normalmente aqui o mais carregado, o mais exigido do ponto de vista de capacidade, como sendo o elemento que eu quero nivelar com capacidade finita. Então vamos fazer um exemplo para ficar bem claro quais são as diferenças de você declarar alguns centros de trabalho ou todos os centros de trabalho. Nesse caso aqui eu declarei todos. Então ele construiu um programa nivelando e sequenciando todos os recursos, até chegar aqui na montagem. Então se eu vir aqui em parâmetros gerais, vamos pegar a nossa listinha aqui dos RICs, vamos imaginar o seguinte, que eu quero apenas 2 centros como RIC, aqueles centros da montagem final, que é o AS e o PK. Então vamos tirar esses daqui como RICs e vou repetir a programação aqui. Então eu venho carga de dados, gestão de demanda, nivelamento. Se eu voltar agora no gráfico de Gantt e dar um refresh aqui, ó, o que acontece, pessoal? Apenas aqueles centros de trabalho que eu declarei como RIC vão estar aparecendo aqui no Gantt. Então eu tenho aqui esta operação aqui que passa pelo AS e essa operação que passa pelo PK. Percebam que aqui a programação final desta ordem aqui permaneceu na mesma data. Por quê? Olha que efeito interessante. Este tempo que ele deixou aqui atrás, ó, é suficiente para nós fazermos toda a programação daquelas outras operações, mesmo considerando capacidade infinita naqueles centros de trabalho. Mas não significa que eles não foram considerados do ponto de vista de deslocamento no tempo. Vocês podem estar se perguntando, mas cadê o tempo das outras operações? Eles foram considerados, por isso que fica esse espaço de tempo aqui, ó. Porque para que eu faça essa montagem, eu preciso ter produzido todos aqueles componentes intermediários. Tanto que na rede de operações, eu consigo visualizar aqui exatamente todas as operações como eu estava vendo no começo. Então o fato de eu ter declarado apenas 2 centros de trabalho não significa que ele não defasou pelo tempo das outras operações. Qual é a diferença aqui neste caso? O sistema ele defasou pelo tempo das operações nos outros centros, porém considerou que aqueles centros possuem capacidade infinita. E a diferença disso é que essas bolinhas vermelhas aqui, relacionadas àquelas operações em RIC, elas aparecem em vermelho. As demais bolinhas aparecem em verde. E aqui então é um indicativo de quais são os setores ou centros de trabalho que nós estamos considerando do ponto de vista de nivelamento. No gráfico de Gantt, aquelas operações aqui da ordem aqui do produto acabado, elas ficaram exatamente na mesma data. Por quê? Porque eu tenho sobra de capacidade naqueles setores que eu declarei como capacidade infinita, portanto não são RICs. Então esse espaço de tempo aqui é suficiente para eu processar cada uma daquelas operações individuais, deslocando pelo tempo da operação. Agora veja,
se eu tivesse, por exemplo, algum problema de capacidade naqueles outros centros. Então vamos voltar àquela condição lá inicial, onde eu vou colocar todos esses carinhas aqui como programados. Então GT, MA, MB, MC. Vou repetir aqui a programação, carga de dados, gestão de demanda, nivelamento. Muito bem. Aqui no gráfico de Gantt, então, eu tenho o quê? Aquela nossa condição inicial. Veja, eu tenho espaço aqui de sobra para colocar todas essas operações, porque eu tenho recursos à vontade. Estão percebendo? Então, cada bloquinho desse aqui, teoricamente, pode ocorrer em paralelo, porque eu tenho recursos. Digamos que nesse centro de trabalho GT, eu queira limitar agora a capacidade. Então, eu venho aqui em centros de trabalho. Nesse centro aqui GT, em vez de 4 recursos, eu vou diminuir a capacidade dele em 75%. Vou colocar um recurso só. Então agora eu limitei a capacidade deste centro de trabalho. Então quando eu repito aqui a minha programação, carga de dados, gestão de demanda, nivelamento. Então vamos chamar aqui o gráfico de Gantt. Vou abrir aqui novamente. O que acontece agora, pessoal? Veja, esse centro GT agora, eu tenho apenas um recurso, uma unidade. Então ele teve que sequenciar aqui, estão percebendo? Vamos colocar aquela outra simbologia aqui de cores. Veja, ele colocou então de forma sequencial, mas utilizando um recurso só. Então não tem jeito, né? Ele teve que fazer aqui na sequência. Ele processou primeiro esse componente, depois esse, depois esse. O verdinho lá, que é o 1, aqui ele pode estar colocando um pouquinho para frente, porque é uma perna mais curta. E, portanto, ele teve que empurrar aqui a montagem lá para o dia 22. Se lembram que estava no dia 16, né? Então ele atrasou alguns dias aqui, pelo fato de nós termos limitado a capacidade aqui no GT. Muito bem. E se agora eu tivesse desprezado todos esses centros de trabalho, como eu fiz lá da primeira vez, e considerado só o AS e o PK? Então, venho aqui em parâmetros gerais. Então, vamos tirar novamente aqui, ó, o GT, o MA, MB, MC. Deixar só o AS e o PK e processar aqui o nivelamento. Carga de dados, gestão de demanda, nivelamento. Voltando aqui no gráfico de Gantt, o que acontece aqui dando um refresh? Olha lá, aparece só os RSCs, mas o que aconteceu aqui, pessoal? Aquela data final da ordem do produto acabado voltou lá para a data do dia 16. Por quê? Porque ele não considera mais aquela restrição que nós impusemos ao GT. Para ele, o fato de nós não termos declarado os outros lá como RC, então ele voltou a considerar que existe capacidade infinita. Ele continua considerando o tempo de cada uma daquelas operações, como nós podemos visualizar aqui na rede, mas neste caso aqui, ó, vai acontecer na prática o quê? Um encavalamento, porque eu tenho esta operação aqui, ó, que acontece no GT, que é essa operação 10 aqui, e essa operação do outro componente aqui também processa no GT, e elas ocorrem aqui simultaneamente, tá vendo? Mas a gente sabe que nós temos um recurso só. Então, o fato de nós não termos declarado o GT como REC, ele vai jogar o tempo individual de cada operação, porém não vai efetuar nivelamento aqui. Então, essa é a diferença de nós estarmos declarando ou não determinados centros de trabalho como REC. Então, aqui, o que nós temos que tomar um certo cuidado aqui é quais são aqueles centros de trabalho que efetivamente eu quero considerar aqui como REC. Então, quando você tem um centro que tem limitação de capacidade, ou seja, ele é uma restrição, ele é um gargalo físico mesmo, necessariamente você tem que colocar aqui como sendo um REC. Nesse exemplo aqui nós fizemos tudo errado, né? Quer dizer, provavelmente esse GT agora se transformou na principal restrição, porque eu tenho uma unidade só, eu tenho um recurso. Então, se eu tivesse programado de forma contrária, né, só ele, e tivesse tirado esses dois aqui, ó, digamos que eu programe agora só o GT, só ele que é REC. Então, vamos vir aqui, vamos efetuar novamente aqui a carga de dados, gestão de demanda e o nivelamento. Então, vamos ver o que ocorre agora no nosso gráfico de Gantt. Dando um refresh. Olha lá,
ele programou essas operações aqui, pela capacidade finita do GT, só ele que aparece, só essas operações aqui desse sem trabalho que aparece aqui no gráfico de Gantt. Mas se eu voltar lá agora na minha rede de operações e dar um refresh, então vamos ver para que data que ele programou a montagem final. Vocês perceberam que voltou lá para o dia 22, né? Apesar de eu não ter programado, não ter declarado esses outros centros de trabalho como REC, e não estar visualizando aqui no Gantt, o sistema ele efetuou certinho aqui, vocês estão percebendo? Porque agora, qual que é o centro de trabalho mais limitado? É o GT. Então é o GT que está ditando o ritmo. Então se eu programar e nivelar pela capacidade do GT, os outros centros de trabalho eles têm mais capacidade. Então basta que eu desloque no tempo, pelo tempo individual de cada operação. Então a tendência é que não haja encavalamento nos outros centros de trabalho. Então vocês perceberam, pessoal, que para nós aqui, ó, o fato de nós estarmos declarando todos os centros de trabalho como REC ou apenas alguns, então pode, em várias situações, não fazer grandes diferenças. Você consegue, mesmo declarando poucos RECs, conseguir um programa muito viável e um programa bastante objetivo. Agora vocês podem se perguntar, mas qual que é a diferença de eu declarar todos ou declarar apenas um? Então, para o sistema, ele vai tentar programar todo mundo de uma forma sincronizada, mas o volume de dados que vocês precisam disponibilizar é muito maior. Então, se eu estou programando aqui apenas o GT, eu preciso garantir que os tempos estejam bem adequados nesse centro de trabalho, porque é aqui que importa. Ele é o principal gargalo que eu tenho agora. Se eu declarar todos os centros de trabalho, o sistema ele vai tentar fazer uma sincronização em todos os centros de trabalho, e se eu tiver tempos ruins associados a cada um desses centros, a programação vai ser ruim, porque ele vai tentar nivelar alguma coisa com o tempo errado. Então você precisa disponibilizar um conjunto muito maior de dados em todos os centros de trabalho, para que o resultado lá seja ainda, vamos dizer, discutível, né, do ponto de vista aqui de resultado. Então é uma preocupação que nós sempre devemos ter durante a implantação aqui do sistema, exatamente com essa lista de RECs aqui, ok? Mas vamos voltar então naquela condição original aqui, ó, vou colocar todos os centros de trabalho, ASGT, MA, MB, MC e o PK. Então eu repito aqui a programação até a etapa de nivelamento. Portanto, aqui voltando no gráfico de Gantt, nós temos aquela condição inicial aqui também, né? Onde eu tenho agora o GT como sendo a principal restrição. Então veja, um outro aspecto que eu gostaria de salientar aqui neste programa é com relação ao que pode estar restringindo também a programação dessas operações. E uma coisa também que é muito utilizada aqui no sistema é o que nós chamamos de restrição de matéria-prima. Então veja, se nós pegarmos essa primeira operação aqui, ó, ela está relacionada a uma ordem, e se eu acessar a rede dela, nós vamos perceber que essa cadência aqui de operações utiliza uma determinada matéria-prima. Então essa matéria-prima aqui, ó, ela deve estar disponível aqui logo no dia 6, porque eu já tenho uma programação aqui no centro de trabalho que está consumindo essa matéria-prima. No cadastro de itens dessa matéria-prima aqui, W1, então nós temos os dados dela aqui. Tá vendo? É um item comprado e eu não declarei ela como restritiva. Eu tenho um lead time de 2 dias, significa que se não estiver disponível aqui no estoque, eu precisaria 2 dias para conseguir ter ela em casa. Mas o fato de eu não ter declarado como matéria-prima restritiva, este elemento aqui de lead time, ele pode muitas vezes ser desprezado. Porque eu falo assim, tenho 2 dias, mas ela não é restritiva, significa que eu não preciso necessariamente cumprir esse lead time de 2 dias. Por isso que o sistema aqui, ele fez a programação, mesmo considerando que eu não tenho estoque dessa matéria-prima, ele já programou logo de cara, para o dia 6, apesar de eu ter um lead time de 2 dias. Se eu vier aqui no item agora, olha, o saldo disponível é 0, eu também não tenho nenhuma encomenda para este item. Se eu declarar ela como restritiva agora,
O que vai acontecer, pessoal? O sistema, então, ele vai considerar a disponibilidade finita também desta matéria-prima. Então, antes de sair programando aqui essa operação, ele vai visualizar e vai verificar qual que é a data mínima que esta matéria-prima vai estar disponível aqui para fazer a programação. Então, vamos repetir aqui o processamento e vamos analisar o resultado. Nivelamento. Então, se eu der um refresh aqui, olha o que aconteceu agora com essa ordem. Ele está indicando aqui que a matéria-prima mudou de cor, agora está laranja, indicando é uma restritiva. Este pontinho vermelho aqui representa o lead time. Como eu não tenho disponibilidade nenhuma, eu tenho que respeitar necessariamente esse lead time de 2 dias e, portanto, eu só consigo programar essa primeira operação aqui no dia 8. Não consigo programar logo de cara aqui. Então vamos analisar como é que ficou o Gantt agora. Então o Gantt, dando um refresh, olha lá, ele deslocou todo esse bloco aqui para frente, porque cada uma dessas operações aqui, elas só vão acontecer na sequência, porque eu tenho apenas um recurso, e essa primeira aqui eu não consigo programar nenhuma delas, porque todas consomem a mesma matéria-prima. Todas essas operações aqui estão consumindo a mesma matéria-prima W1. Então não dá para fazer nada antes aqui. Então esse primeiro lote aqui é de 100 unidades. Então digamos que eu tenho uma quantidade no estoque exatamente de 100 unidades. Então vamos fazer aqui essa simulação. Mas vamos mudar também este centro de trabalho colocando 2 recursos. Então vamos vir aqui em centro de trabalho, vamos colocar agora 2 recursos. Vamos fechar o Gantt aqui para depois abrir novamente. E vamos pegar aquela matéria-prima aqui e dizer aqui que eu tenho um estoque disponível de 100 unidades. Quando eu efetuo aqui a programação, gestão de demanda, nivelamento. Entrando aqui no gráfico de Gantt agora, dando um refresh, o que acontece agora, pessoal? Então veja, um daqueles lotes lá, vamos colocar aquela simbologia de operação, este primeiro lote aqui, que consome aquela matéria-prima, eu já posso fazer logo de cara. Por quê? Porque eu tenho saldo da matéria-prima fornecendo aqui para essa operação. Essas outras aqui, que também consomem a mesma matéria-prima, olha lá, eu só consigo começar no dia 8. Por quê? Porque eu tenho a restrição daquele material, eu não consigo começar antes. Então ele acaba atrasando aqui a ordem final, agora para o dia 19, em função da restrição da matéria-prima para esses 2 componentes aqui. O primeiro eu consegui fazer, mas eu preciso ter os outros também disponíveis para fazer a montagem aqui. Então ele deslocou aqui a programação, considerando a restrição da matéria-prima. Muito bem, pessoal, nós vamos parar por aqui neste vídeo, porque o objetivo foi mostrar para vocês, como eu falei no início, como que se dá o processamento aqui da programação e essas análises básicas aqui. Em próximos vídeos agora nós vamos retomar este processo para entender algumas outras restrições que o sistema também manipula e fazer também o que nós chamamos de redução de preparação, como nós podemos modificar essa sequência aqui em função de ganhos nos tempos de setup. Ok? Muito bem, pessoal. Por hoje é só então e até a próxima.